Vamos falar agora sobre manejo de pasto na prática, trazer alguns conteúdos muito importantes sobre ciclo de crescimento do capim, pastejo rotacionado, pastejo contínuo, para que você quebre de uma vez por todas as suas dúvidas, todos os tabus que possam existir aí na sua cabeça. De maneira bem breve, bem objetiva, o que é o ciclo de crescimento do capim. Pois bem, o capim está aqui. Você pode ver que tem um lote de animais aqui. Fiz questão de gravar nesse pasto para que você tenha uma visão mais clara sobre isso, para que você veja realmente na prática. Imagina que o capim está aqui, ele está aparecendo, e os animais vão cortar essas folhas, eles vão comer essas folhas. Eles comem para quê? Para produzir carne, para produzir peso. Eles comem as folhas para transformar isso em carne. Quando eles comem as folhas, quando eles cortam essas folhas, o capim precisa de um tempo. Esse é o tempo mágico que eu sempre falo. Em que tempo é esse, VD? Que tal ciclo é esse? Esse tempo é o tempo para que o capim possa rebrotar. O capim faz fotossíntese e ele produz novas folhas. Se você não respeita esse tempo, se os animais estão sempre em cima, o capim dá de brotar e o boi vai lá e corta aquela brota nova, o que acontece é que você tem um processo de degradação. Você vai tendo pastos cada vez mais destruídos, pastos cada vez com menor capacidade produtiva, produzindo menos folhas, animais desempenhando cada vez menos, como um reflexo desse mau manejo, desse pastejo extremamente excessivo. Isso, quando a gente está dizendo de um rotacionado, é extremamente simples. Então vamos lá. Agora que você já sabe o que é o ciclo de crescimento do capim e qual a importância dele, vamos aprender de maneira bem simples como respeitar isso de duas formas, as duas formas de pastejo mais usuais. Então vamos falar sobre pastejo rotacionado e vamos falar também sobre pastejo contínuo. Quais são as diferenças? No pastejo rotacionado, os animais entram em um piquete, pastejam aquele piquete e eles saem do piquete para que o capim possa, para que ele tenha esse tempo de descanso e possa fazer fotossíntese e produzir folhas novas. No manejo contínuo, diferente do rotacionado, a gente tem os animais permanecendo no mesmo piquete todo o tempo. Então imagina que os animais vão passar o ano todo dentro da mesma área consumindo aquele capim. E agora na prática, como é que você melhora a sua produtividade? Falando de um rotacionado, a gente rotaciona, a gente faz divisões em um pasto maior, trazendo pastos menores, para que a gente possa melhorar a eficiência de pastejo, melhorar a colheita, o aproveitamento desse capim e a transformação dele no produto que a gente vende, carne. Quando a gente tem um rotacionado, a gente precisa entender o quê? A capacidade de suporte, ou seja, trabalhar com a quantidade correta de animais ali e entender também que esse rotacionado ele não deve ser manejado por tempo. Aqui está um grande problema, muitos produtores manejam pasto contando dias de permanência. E a maneira correta de você fazer isso é altura de entrada e saída. O capim atinge a altura correta de pastejo. Você entra com os animais consomem aquele capim, produzem peso naturalmente, e quando o capim atinge a altura de saída, você retira os animais do piquete, coloca ele em outro. Esse tempo que o piquete está descansando, ele faz fotossíntese e atinge a altura de entrada, a altura ideal de entrada novamente. Quando a gente passa para um manejo contínuo, já que você não retira os animais da pastagem, como é que funciona toda essa questão de manejo, esse trâmite para que você tenha boa produção de forragem? Você precisa manejar por altura média de manejo. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui só para ilustrar. Uma braquiária, tá? Uma braquiária decumbens aí. Num rotacionado, a gente vai entrar com o gado entre 25 e 30 centímetros de altura de entrada. E quando tiver com 15 centímetros de altura, a gente vai retirar os animais da pastagem. Quando a gente passa para um manejo contínuo, a gente vai manejar esse capim entre 25 e 30 até 35 centímetros de altura média. Ou seja, a gente busca uma taxa de lotação onde os animais consumam a forragem, essa forragem rebrote em momentos específicos, mas que ela nunca esteja nem acima disso, senão a gente tem subpastejo, e nem abaixo disso, senão a gente tem superpastejo. Ambos são
prejudiciais. Extremamente simples, um resumão sobre manejo de pasto. Obviamente a gente aprofunda isso de maneira muito mais detalhada dentro do treinamento Recria Intensiva, onde a gente tem aulas que acontecem aqui, nos módulos de rotacionado, mostrando isso acontecendo, como você vai fazer isso, implementar isso de maneira correta, ajustar a taxa de lotação, todos os detalhes para maximizar a sua produção de forragem. Mas esse conjunto de estratégias que eu te trouxe aqui de maneira muito simples, muito resumida, já vai te nortear nas principais decisões para que você entenda os pontos de melhoria. E olha só, vou te entregar uma chave de ouro aqui, uma frase de ouro, que a gente também aprofunda lá dentro, que é o seguinte: manejo de pasto é cumulativo. Pois é, quanto melhor você manejar seu pasto ao longo do tempo, melhor esse pasto vai ficando, mais ele vai produzindo, mais rápido e com mais vigor ele rebrota. Mas da mesma forma, quanto mais você erra no manejo, mais você vai estragando, vai somando pequenos estragos que te levam para uma degradação muito maior e naturalmente a necessidade de uma reforma de pasto, algo que vai exigir de você muito capital. Então manejo é básico, cuide do manejo por aí. Se você quer aprender mais sobre isso, treinamento Recria Intensiva está de portas abertas te esperando. Lá você aprende sobre suplementação, sobre manejo de pasto, critérios de compra, estratégias de negociação, todo um passo a passo, um mapa de conteúdos organizados para que você atinja resultado. Fechado? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula breve para que você tenha o gostinho de entender o que vai encontrar no treinamento Recria Intensiva e eu te espero por lá. Valeu!